E aí, pessoal? A gente vai se aprofundar no mais esperto que o diabo hoje. É do Napoleon Hill. Ah, E ele coloca o sucesso e o fracasso, tipo, frente a frente. Mas de um jeito bem peculiar, né? Através de uma entrevista, uma entrevista? uma entrevista fictícia com o próprio capeta. Nossa, que ideia inusitada. É, no começo eu também achei meio bizarro. E Mas sabe, a sacada do Hill é genial. é, É usar essa figura, o diabo, para representar todas aquelas forças, né, é, que nos puxam para trás, que nos impedem de ir para frente. entendi. E ao longo do livro, o diabo vai, tipo, revelando os truques dele. Que truques. Os truques que ele usa para nos controlar. Sei, O medo, a procrastinação. a procrastinação. É, falta de um objetivo claro na vida. Faz sentido. É como se ele se alimentasse, sabe? Das nossas É. dúvidas, daquela insegurança. Daquela vozinha que fica dizendo, ah, você não é capaz, ah, isso não vai dar certo. É, a gente acaba meio que acreditando nessas coisas, né? Às vezes sem perceber. É, e o pior é que muitas vezes a gente nem percebe que tá caindo na armadilha dele. É como se a gente estivesse num transe, sabe? Vivendo no automático, sem tomar as rédeas da nossa própria vida. É, sem ter o controle, né? É. Como se a gente estivesse hipnotizado. É. Tipo, quando você entra naquele looping de, ah, vou começar a dieta na segunda, ah, vou procurar um emprego novo mês que vem. E no fundo tá só empurrando as coisas com a barriga. Totalmente. Adiando as decisões importantes. E essa é a tal da alienação que o Hill fala no livro. Alienação. Interessante. É, e o diabo adora quando a gente cai nessa, né? Ó. Porque aí fica mais fácil para ele controlar a gente. Hum. E ele odeia, mas odeia com todas as forças quando a gente tem definição. Definição. É, ter um objetivo claro, um plano, sabe? Uhum. Bem definido. Sabe exatamente onde quer chegar. Ah, entendi. Isso é tipo kriptonita para ele. Mas por que será que ele tem tanto medo disso? Porque quando a gente sabe o que quer, né, e traça um plano para alcançar, a gente sai do piloto automático. Sai da inércia. É, começa a tomar decisões, agir com propósito, e isso tira o poder dele sobre a gente. Uau. Faz muito sentido. É como se a gente finalmente acordasse daquele transe, sabe? E começasse a trilhar o nosso próprio caminho. Tipo, assumiu o controle da nossa vida. É. E o Rio usa um exemplo de dois empresários durante a Grande Depressão para ilustrar isso. Que interessante. Quem são eles? Henry Ford e Samuel Insull. Ah, Enquanto o Insull se perdia em meio ao caos, sabe? Sem saber para onde correr, sim, rumo. o Ford se manteve focado nos objetivos dele e prosperou. E qual a diferença entre eles? A diferença é que o Ford tinha definição, enquanto o Insull se deixou levar pela alienação. Nossa, que exemplo incrível. É, Isso vale pra tudo, né? para qualquer área da vida. Deixar nos negócios, nos relacionamentos, É. nos projetos pessoais. Tem um objetivo, né? É fundamental pra gente ter sucesso em qualquer coisa. E é por isso que o diabo faz de tudo pra gente, pra nos manter naquela névoa, sabe? De indecisão, de medo. É verdade, a gente fica paralisado. É. Mas e quando a gente já tá nessa névoa, tem como sair. O Rio fala sobre isso. É, boa pergunta. O que ele disse? Ele fala sim. E aí que a coisa fica mais interessante. O diabo, nesse papo com o Rio, acaba entregando os pontos fracos dele. Sério? Quais são? Conta tudo. Calma, calma, calma. Vamos desvendar esses segredos na próxima parte do nosso mergulho no mais esperto que o diabo. Ah, tá bom. Fiquei curiosa agora. Até já. Até já. A gente parou naquela parte que o diabo entrega os pontos fracos dele, né? É verdade. E você não vai acreditar quais são as armas que a gente tem pra derrotar esse cara. Conta logo. Tô curiosa. Uma das coisas que mais irrita o diabo é quando a gente cultiva pensamentos positivos. Ele se alimenta da negatividade, sabe? Do medo, da insegurança. Quando a gente foca no lado bom da vida, ele simplesmente perde a força. É verdade, mas e quando a gente está passando por um momento difícil? Como manter o pensamento positivo em meio ao caos? Aí que entra a autodisciplina. Outra inimiga mortal do diabo é a capacidade de controlar as nossas emoções, não deixar que o medo ou a raiva dominem a gente. Mas controlar as emoções não é tipo sufocá-las. Fingir que tá tudo bem quando na verdade a gente está sentindo péssimo. Não é bem assim. Controlar as emoções é como domar um cavalo selvagem. Você não precisa matar o cavalo, mas precisa aprender a guiá-lo, a direcionar a energia dele para algo positivo. Entendi. É como transformar a raiva em combustível para correr atrás dos nossos objetivos, em vez de deixar que ela nos paralise. Exatamente. O Rio chama isso de transmutação. É como se a gente pegasse a energia negativa e transformasse em algo positivo, em força motriz, para alcançar o que a gente quer. Interessante. E como a gente faz isso na prática? Tem algum truque? O Rio dá várias dicas no livro. Uma delas é ter um objetivo claro. Algo que te motive a sair da cama todos os dias com disposição para lutar. Quando a gente tem um propósito definido, fica mais fácil canalizar as energias, inclusive as negativas, para algo construtivo.
Então, voltando ao exemplo do cavalo selvagem, o objetivo seria como a rédea que guia o bicho. Perfeito. E a autodisciplina seria a nossa habilidade como cavaleiro, essa capacidade de conduzir o cavalo na direção certa. Faz todo sentido. Mas e se a gente se deparar com obstáculos no caminho? O que fazer quando as coisas não saem como planejado? Aí entra em jogo outra arma poderosa contra o diabo, a persistência. Ele adora quando a gente desiste fácil, quando joga a toalha é um primeiro sinal de dificuldade. É verdade. Ele deve ficar gargalhando quando a gente desanima. Com certeza. Mas quando a gente persiste, quando se levanta depois de cada tombo e continua lutando pelos nossos sonhos, a gente mostra pra ele quem é que manda. E como a gente cultiva essa persistência? Tem algum segredo? O Hill fala muito sobre a importância de ter fé em si mesmo, de acreditar na sua capacidade de superar os desafios. Ele também destaca o poder do mastermind, que seria como ter um grupo de apoio, pessoas que te inspiram e te motivam a seguir em frente. É tipo ter uma torcida organizada para te dar aquela força extra, né? Isso aí. E ele também fala sobre a importância de escolher bem as nossas companhias, de se cercar de pessoas que nos impulsionam para cima, em vez daquelas que nos puxam para baixo. Ou seja, nada de ficar perto de gente que só reclama da vida e te coloca para baixo. Exatamente. Tem que se blindar contra esse tipo de energia negativa. Mas e quando a gente já tá cercado por esse tipo de gente, O que fazer? né? Aí a gente precisa ter coragem para se afastar, para buscar novos círculos de convivência que nos inspirem e nos motivem a sermos melhores. Mas e se essas pessoas forem da nossa família, por exemplo? Como a gente se afasta de pessoas que a gente ama, mas que nos fazem mal? Essa é uma questão delicada. Mas o Rio nos lembra que, em última instância, a gente é responsável pela nossa própria felicidade. E se alguém, por mais que a gente ame, está nos impedindo de alcançar o nosso potencial, talvez seja necessário colocar um limite, se afastar um pouco, para preservar a nossa saúde mental e emocional. Faz sentido. Mas mudar de ambiente, de amigos, de hábitos, não é fácil, né? Dá medo, insegurança. Com certeza, e o diabo sabe disso. Ele se aproveita dos nossos medos para nos manter presos na zona de conforto, naquilo que é familiar, mesmo que não nos faça bem. E qual é a arma secreta para vencer esse medo? Aí entra em cena a última e talvez a mais importante arma que a gente tem contra o diabo: a coragem de ser autêntico. Coragem de ser autêntico. Coragem de ser quem a gente é, de seguir o nosso próprio caminho sem se importar com o que os outros vão pensar. Mas e o medo da crítica? E o julgamento dos outros? Como lidar com isso? O diabo adora usar o medo da crítica para nos controlar. Ele sabe que a gente tem uma tendência natural de querer agradar os outros, de buscar aprovação. E ele se aproveita disso para nos manter presos na mediocridade, na mesmice. Então a gente precisa se libertar desse medo. Exatamente. A gente precisa ter a coragem de ser diferente, de se destacar, de brilhar com a nossa própria luz. E isso só é possível quando a gente se aceita, se ama e se permite ser quem a gente realmente é. Mas como a gente faz isso na prática? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa mergulhar em outro conceito importante que o Hill explora no livro: os 7 princípios que governam o destino das pessoas. 7 princípios, que mistério. Conta mais sobre isso. Calma, calma. Vamos deixar essa parte para a próxima etapa do nosso mergulho no Mais Esperto que o Diabo? A gente já está quase chegando ao fim da nossa jornada. Vou cansar. Estou ansiosa para desvendar esse mistério dos 7 princípios. Até a próxima. Voltamos para desvendar o mistério dos 7 princípios. Lembra? Esses princípios, segundo o diabo, são tipo leis universais, que influenciam, né, o destino de cada pessoa. Ele compara, inclusive, com a lei da gravidade. Nossa, Assim como a gente não pode escapar da gravidade, a gente também não escapa da influência desses princípios. que pesado. E quais são eles? O primeiro é a alienação, a gente já falou bastante sobre ela. É aquela tendência, né, de viver no automático, sem o objetivo claro, deixando que as circunstâncias ditem o nosso caminho. É como se a gente estivesse num barco à deriva, sem rumo, sem destino. Exatamente. E aí vem o segundo princípio, o ritmo hipnótico. É como se a alienação criasse um padrão de comportamento, que se repete, né, Uhum. indefinidamente. E a gente fica preso num ciclo de frustração, de fracasso. Tipo, quando a gente fica preso num relacionamento que não vai pra frente, ou num emprego que a gente odeia, num ciclo de procrastinação. É isso aí. E o diabo adora quando a gente cai nesse ritmo, né? Porque aí faz fácil de controlar a gente. A gente se torna previsível. Nossa, que medo. Ele já sabe quais botões apertar, sabe? Pra nos manipular. E o tempo? O tempo entra nisso. O tempo é o terceiro princípio. E ele pode ser tanto nosso aliado quanto nosso inimigo. Depende de como a gente usa ele. Se a gente usa o tempo a nosso favor, né? Definindo metas, planejando, agindo com disciplina, ele se torna uma ferramenta poderosa. Pra alcançar o que a gente quer. Mas se a gente desperdiça tempo, ele trabalha contra a gente. Aí a gente cai na procrastinação, na falta de foco, e o tempo vai passando, passando.
E a gente não sai do lugar. O termo não espera, né? Não. E como a gente faz para usar o tempo a nosso favor? O segredo é ter clareza de propósito. Saber o que a gente quer da vida, né? Definir metas, traçar planos e agir. Agir com consistência. E aí entrei em cena o quarto princípio. A harmonia. Harmonia. O que isso tem a ver com tempo? A harmonia tem a ver com energia que a gente emana, com a vibração, sabe? Que a gente coloca no mundo. Quando a gente está em sintonia com nossos valores, com nossos objetivos, a gente atrai coisas boas para nossa vida. A gente cria um campo magnético positivo que nos impulsiona na direção certa. Então, para usar o tempo a nosso favor, a gente precisa estar em harmonia com a gente mesmo. Com o nosso propósito de vida. E aí, no propósito de vida. E aí entra o quinto princípio, a cautela. É a sabedoria de escolher bem as nossas companhias. De se cercar de pessoas que nos inspiram, que nos motivam, que nos elevam. A gente falou sobre isso, né? Nada de ficar perto de gente tóxica, que só reclama da vida e te coloca para baixo. Tem que se blindar? E a gente precisa ter essa mesma cautela com os nossos pensamentos também. Nossos pensamentos. A gente precisa vigiar a nossa mente, filtrar as informações que a gente consome para não se contaminar com a negatividade. Faz sentido. Então, para usar o tempo a nosso favor, a gente precisa estar em harmonia com a gente mesmo, com o nosso propósito de vida, se cercar de pessoas e pensamentos positivos. E aí chegamos ao sexto princípio, a definição. A gente já conversou bastante sobre ela. É a capacidade de definir metas claras, traçar planos, né, detalhadamente, e agir com foco, com determinação. É como ter um mapa para te guiar na jornada. Perfeito. E o último princípio, o sétimo, é a ação. De nada adianta ter um mapa se a gente não colocar o pé na estrada. É verdade. A gente precisa sair da zona de conforto, né? Agir com coragem, enfrentar os desafios e colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Nossa, são princípios realmente poderosos. Mas como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Como a gente se blinda contra a influência do diabo, contra a alienação, contra o ritmo hipnótico? A chave está na autoconsciência. A gente precisa se conhecer profundamente, entender nossos pontos fortes, nossos fracos, né? Nossas motivações, nossos medos. A gente precisa ter clareza de propósito. Definir o que a gente quer da vida e traçar um plano para alcançar. Mas se a gente tiver medo de errar, de fracassar? O medo faz parte da jornada. Mas a gente não pode deixar que ele nos paralise. A gente precisa ter coragem para tentar, para arriscar, para sair da zona de conforto. E se a gente cair, a gente levanta, aprende com os erros e tenta de novo. E se a gente não souber por onde começar? O livro do Hill é um ótimo ponto de partida. Ele dá ferramentas, né? Insights importantes para a gente vencer os nossos demônios internos. Para a gente se libertar das amarras da alienação e trilhar um caminho de sucesso e de realização pessoal. E para você, qual a mensagem mais importante do livro? Para mim a grande mensagem é que a gente tem o poder de escolher o nosso destino. A gente não é vítima das circunstâncias, a gente não é um fantoche nas mãos do diabo. A gente tem o poder de mudar os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos hábitos e construir a vida que a gente sempre sonhou. Que mensagem inspiradora. Espero que essa nossa conversa inspire os nossos ouvintes a lerem O Mais Esperto que o Diabo e a descobrirem os segredos para vencer os seus próprios demônios. E que a gente possa, juntos, construir um mundo mais consciente, mais próspero, mais livre da influência do diabo. Um mundo onde cada um de nós possa brilhar com sua própria luz, sem medo de ser feliz. É isso aí. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra o nosso mergulho no Mais Esperto que o Diabo. Até a próxima, pessoal.